O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já ia longe da terra. Era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela TV Horizonte, e todos nós aqui reunidos nesta casa de clemência e bondade, casa da Mãe Padroeira de Minas Gerais, hoje a palavra de Deus faz um apelo a nós a aprofundarmos nossa relação com o Senhor para justamente neste aprofundamento sermos capacitados a termos mais fé. Estamos constantemente atribulados diante de preocupações, diante de sofrimentos que nos acometem, não somente a nós, mas também a parentes, amigos, pessoas queridas que nesta celebração queremos colocar nos braços da Mãe da Piedade e pedir a ela, sobretudo, que olhe com carinho para nós. E é sobretudo sobre isso que a palavra de Deus trata hoje. No Evangelho segundo São Lucas, nós vemos primeiro Jesus se retirando do meio dos discípulos para entrar em processo de intimidade com o Pai. Se retira, fica a sós. Um dos grandes métodos que temos
das grandes experiências que temos e que justamente nos alimenta na caminhada de fé é a experiência da intimidade com Deus por meio da oração. E somente assim a nossa fé é capaz de crescer, porque naquilo que nós não somos capazes de fazer, a graça de Deus nos toca. A graça de Deus nos ajuda, porque Deus sabe do barro pelo qual nós fomos feitos, sabe das rachaduras que trazemos em nós, e por isso que no mesmo Evangelho temos a figura paradigmática de Pedro, um homem simples, um homem cheio de fragilidades, mas nós não somos diferentes dele, porque se pararmos bem para pensar, quando o vento da tribulação bate à nossa vida, uma das nossas primeiras atitudes que temos não é de confiar naquele que pode todas as coisas, mas justamente desconfiar desta presença, inclusive como nós vemos no Evangelho. Os discípulos no meio do mar se espantam diante da presença de Jesus e não o reconhecem. Acham que é um fantasma. Ora, na barca da nossa vida, quando o vento da tribulação vem, podemos ter a mesma experiência de não reconhecer Jesus num primeiro momento, de acharmos que Ele não está conosco, nos amparando, nos sustentando. Por isso é tão essencial aquilo que Jesus nos ensina, aprofundar na intimidade com Deus para justamente reconhecê-lo em meio às dificuldades, reconhecê-lo em meio aos sofrimentos. E é por isso que os discípulos, num primeiro momento, mantêm uma atitude de dúvida diante da presença de Jesus, achando que é um fantasma. E Pedro pede, então, a Jesus uma prova de que, de fato, é Jesus que está ali. Dizendo a Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. E Jesus diz: vem. Quando nós estamos terrivelmente atribulados pelas preocupações da vida, quando nós estamos justamente desconfiados do poder, da presença e da misericórdia de Deus que age justamente nas nossas dificuldades, nós pedimos a Deus uma prova. E aí, Deus, por meio da sua presença, diz: vem. Mas nós somos seres muito fragilizados. Nós nos apegamos a coisas, nós nos apegamos a pessoas e inclusive falsas seguranças. E não depositamos nossa plena confiança em Jesus. Por isso, Pedro começa a afundar por causa justamente da sua pequena fé. Jesus que não nos quer deixar à deriva, Jesus que nos reencaminha como reencaminhou Pedro para dentro da barca, quer mostrar para nós que na comunidade de fé, diante das dificuldades da vida, nós encontramos apoio junto aos irmãos que também fazem uma experiência de fé de Jesus, que nos alcança, que nos ajuda em meio a tantas dificuldades e sofrimentos. E curiosamente, no mesmo Evangelho, assim que Jesus sobe com Pedro para a barca, o vento cessa.
como um sinal para aqueles discípulos e também para nós, que Jesus se encontra justamente na barca da nossa família, que Jesus se encontra na barca da igreja, que Jesus se encontra na barca da humanidade e não nos deixa à deriva no mundo, faz presença de forma espiritual e perene, nos ajudando em meio às dificuldades da vida. E diante do silenciamento do vento, da calmaria do mar, os discípulos são capazes, portanto, de reconhecer que não estão diante de uma pessoa qualquer, não estão diante de um homem qualquer, são capazes de reconhecer que Jesus é verdadeiramente Filho de Deus. Irmãos e irmãs, tenhamos a coragem de aprofundar no nosso processo de intimidade com Deus. Tenhamos coragem, perseverança, porque Jesus jamais nos deixa à deriva no mar do mundo, mas está na barca da nossa vida. Mas para que reconheçamos a sua presença nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos sofrimentos, é necessário pedir, sobretudo, que não tenhamos uma fé pequena, mas que crescendo de fé em fé, dia após dia, perseverando, crendo nele, possamos reconhecer como os discípulos, verdadeiramente o Filho de Deus está na minha vida, verdadeiramente o Filho de Deus está na minha história, e por isso ele arranca de mim todo o medo, arranca de mim toda a desconfiança, até porque, cá entre nós, o discípulo de Jesus não é convidado a ter medo diante das dificuldades, mas é convidado a ter fé e segurar sempre nas mãos daquele que pode todas as coisas. Que o nosso bom Deus nos ajude, nas nossas fragilidades, a crescer na fé, e que pela intercessão da nossa padroeira de Minas Gerais, a Mãe da Piedade, possamos nos colocar no seu colo, quando as dificuldades da vida baterem à nossa porta, e tenhamos a consciência de que Jesus está sempre, sempre conosco e jamais nos deixará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Elevemos com muita confiança